Quando estamos passando por problemas, costumamos ter a visão limitada. Costumamos limitar a nossa visão àquilo que está em nossa volta ou aquilo que os nossos olhos podem ver naquele momento. Mas a lição dessa semana, a lição de hoje, vem nos falando para nós abrirmos um pouco mais a nossa visão. Ou seja, para nós olharmos as situações por um quadro mais amplo. Este é o tema da lição do dia de hoje. E é sobre isso que nós vamos falar. Vamos falar aqui um pouco sobre a experiência de Abacuque, um profeta enviado por Deus para dar uma mensagem totalmente inapropriada aos ouvidos das pessoas naquele momento. Não e totalmente apropriada para o momento em que Cristo queria colocar para eles ali. Mas aquele povo não estava receptível para aquela mensagem do profeta Abacuque. Assim como não esteve por todos os profetas. Sabe por que disso? Porque nós não gostamos de ouvir repreensões da nossa própria vida. Nós muitas vezes escolhemos errado, mas ao sermos repreendidos ou alertados do perigo que estamos correndo, nós não gostamos. Em virtude disso, esta mensagem se torna impopular. O profeta Abacuque começou a enfrentar, só que o profeta Abacuque também ele colocou algumas queixas inicialmente. E é um pouquinho sobre essas queixas que nós vamos ver aqui. Quando a gente olha o capítulo 1 e os versos 1 e 4 de Abacuque, a própria lição fala sobre isso. Ela fala sobre a queixa e a reclamação, as queixas de Abacuque. E olha como ela foi profunda. Ela diz o seguinte aqui, essa queixa. O Senhor, ó Senhor, até quando clamarei? Eu, e tu não me escutarás? Ainda que grites violência, tu não me salvarás? Porque me mostra a iniquidade e me faz ver as injustiças? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, e não há quem suscite e contenta o litígio. Por isso a lei é frouxa, e o julgamento nunca se manifesta, pois o perverso se aproxima do justo, assim o julgamento procede errado. Ou seja, o profeta Abacuque ali estava reclamando sobre os problemas que os justos e o povo de Deus estava passando naquele momento. Não é diferente dos problemas que nós estamos passando hoje. Os filhos de Deus muitas vezes sofrem, ou a maior parte das vezes sofrem, e sofrem de maneira injusta. E sofremos de maneira injusta porque vivemos em um mundo injusto. E aí muitas vezes questionamos a Deus o porquê que Deus não faz nada. Por que Deus não muda, não age na minha vida e modifica aquilo que eu estou passando? E não me liberta do meu sofrimento. Acredito que muitas vezes você tenha pensado em relação a isso. Muitas vezes você já tem questionado a Deus, ou às vezes está questionando a Deus neste momento, sobre o porquê do sofrimento que você está passando. Mas a lição aqui fala para nós abrirmos um pouco mais o quadro e vermos a visão um pouco mais diferente, ver a visão como um grande conflito. E o profeta Abacuque continua ali a respeito do capítulo, do verso 2, aonde começa a relatar ali no capítulo 2, mostrando sobre a promessa da vinda do Messias. E o relato que diz assim: eu estarei sobre a minha guarda e me colocarei sobre a torre de vigia para ver e falarem de mim. O que responderei quando eu for reprovado? Então o Senhor me respondeu e disse: escreve, assim faça o bem legível, coloca sobre tábuas, para que possam ler e que possam, enquanto estão passando, correndo. Pois a visão é ainda para o tempo determinado, mas afinal ela falará e não mentirá, e se tardar, esperará, porque certamente virá e não tardará. Deus começa a dar uma promessa para Abacuque sobre a vinda de Cristo, sobre a vinda gloriosa, e diz: olha, mesmo que muitas vezes você imagine que ela tardará, em virtude do nosso tempo, ela não falhará. Ela há de acontecer. Deus há de restaurar tudo aquilo que o pecado destruiu. E quando começa a colocar isso a partir do verso 3, do capítulo 3 de Abacuque, Abacuque então começa a entender tudo o caminho, todo o percurso, todo o andar daquele sofrimento que o povo estava passando naquele momento. E ali então, através, e eu gostaria de ler esse texto,
que vem falando sobre o Espírito de Profecia, e nós finalizamos a lição de hoje. Devemos ser fortalecidos pela fé de Abacuque. A fé que fortaleceu Abacuque e todos os santos e justos naqueles dias da grande provação é a mesma que sustém o povo de Deus hoje. Ou seja, a mesma fé que estava disponível para Abacuque e o povo de Israel naquele momento é a mesma fé, a fé de Deus que está disponível a mim e a você, para que possamos vencer as provações e as tentações que são colocadas em nossa vida, e que possamos glorificar a Deus, e que possamos abrir os nossos olhos e olharmos num campo mais amplo, que estamos vivendo no grande conflito entre o bem e o mal, e esse grande conflito só vai findar quando Deus colocar um ponto final e eliminar o mal por completo. Até esse momento, vamos passar por grandes provações e por grandes tentações, e que Deus possa te dar força necessária para que vocês possam sair dela vitoriosos, não pelos seus próprios méritos, mas pelos méritos do seu Filho amado Jesus, revertido na cruz do Calvário. Grandioso Deus, amável Pai, obrigado porque o Senhor colocou à nossa disposição a fé de Cristo, e que possamos adquiri-la, e que possamos viver, e que possamos colocar dentro do nosso coração, para que possamos ter força suficiente para vencermos todos os obstáculos que muitas vezes o inimigo nos coloca em nossa vida. É isso que eu lhe peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.